Olá, assinantes do blog do Cristiano Gonçalves. Meu nome é Cristiano Gonçalves, estou novamente com vocês para nós falarmos de política, de desenvolvimento político que o nosso país precisa, que os nossos políticos precisam. Ontem eu compartilhei com vocês um vídeo que eu fiz em Curitiba, fiz no Paraná, lá na barragem de Vossoroca, mostrando a escassez, o problema que nós estamos enfrentando com relação à água, a má administração pública do nosso país que não prevê todas as áreas necessárias para uma boa administração pública, incluindo aí a preocupação com o meio ambiente. Pois bem, hoje eu quero falar com vocês sobre uma grande preocupação que está nos assolando, que a nossa democracia está sofrendo aí um grande trauma, né? Nós estamos passando por um momento muito difícil da nossa democracia. Nós tivemos nessas eleições, pela primeira vez na história do Brasil, nesse período pós-reconquista da democracia, né? Depois do fim das ditaduras, uma eleição democrática onde tivemos um equilíbrio de forças muito grande. Um equilíbrio de forças muito grande e também uma ausência de eleitores muito grande nas urnas. E este equilíbrio, essa pequena diferença entre as forças políticas do nosso país, ele está ressuscitando algumas mágoas e trazendo alguns pensamentos equivocados na nossa sociedade. Nós somos uma democracia jovem, uma democracia muito jovem, uma democracia chega a ser infantil diante de algumas democracias no mundo afora. E essa juventude da nossa democracia faz com que alguns erros estejam acontecendo de uma maneira muito forte, e isso faz com que muitas pessoas que tiveram uma vivência passada no processo da ditadura com os militares cometam alguns pensamentos equivocados. Certamente você que está ouvindo esse podcast já ouviu vizinho, um amigo, alguém nas ruas ou no período eleitoral falando que gostaria de ter de volta os militares, porque os militares eram bons, os militares eram uma melhor forma de governo, uma melhor forma de administrar o nosso país. Este é o grande absurdo que estamos vivendo hoje na sociedade. Você perceba que, por ser jovem a nossa democracia, ou melhor, naquele instante onde que nós estávamos subjugados por um sistema ditatorial, toda a sociedade brasileira era sedenta por liberdade. Então, essa sede pela liberdade fez com que as pessoas lutassem, juntassem esforços e lutassem para democratizar o Brasil, e ninguém estava preocupado com o conteúdo político das pessoas, com a capacidade política das pessoas de administrar o nosso estado, as nossas cidades, o nosso país. Estavam todos simplesmente preocupados com liberdade. E ganhamos essa liberdade. As pessoas foram para as ruas, as pessoas gritaram, foram para as praças, e nós criamos a Diretas Já, criamos um processo eleitoral, criamos a nossa liberdade e vencemos então um sistema ditatorial e entramos por um processo democrático de eleições diretas. Pois bem, por conta disso, onde o único pensamento que moldava o desejo da sociedade brasileira, que era a liberdade, a gente precisou aprender ao longo dos últimos anos esta democracia, ou esta maturidade democrática, e esses valores de república, esses valores republicanos, da ordem, do progresso, da administração da coisa pública e de saber separar o público do privado. Nós somos uma democracia jovem que caminha para um amadurecimento. E agora que estamos caminhando para esse amadurecimento, há uma grande confusão nas pessoas que viveram um sistema político ditatorial,
onde certamente não se tinham notícias de tanta corrupção no país, e confundem-se esse desejo pela não corrupção com o retorno do sistema ditatorial. Isso é uma grande demonstração equívoca dessa falta de amadurecimento. Isso coloca em risco a nossa democracia. Por que isso coloca em risco a nossa democracia? Primeiro, vocês precisam repensar no fato de que militares podem ser candidatos dentro da legalidade com o manto da Constituição. Não é impedido o militar de ser candidato. O militar pode ser candidato. Aliás, nós tivemos aqui na cidade onde moro, na eleição passada, um militar candidato a prefeito. Ele se licenciou do seu trabalho no Exército, saiu candidato, não vencendo as eleições, ele retoma as suas atividades como militar. Como um cidadão, qualquer cidadão brasileiro que com o kit com as suas obrigações eleitorais, ele pode ser candidato, inclusive o militar. O Exército Brasileiro está enfraquecido no atual momento da sociedade brasileira. A gente escuta nas mídias, a gente escuta nas rodas de conversa sobre a capacidade bélica, a capacidade de proteger o nosso país, do Exército Brasileiro, e estamos com essa informação desse enfraquecimento. Se não me engano, um general, tempos desses atrás, falou que o Brasil não aguentaria 30 minutos, não tem equipamentos bélicos, não tem armamento para suportar 30 minutos de conflito com outras nações. Por quê? Você veja bem, nós estamos num processo democrático onde o representante, o chefe máximo da nação, é eleito pelo povo, e nós temos sempre um exército brasileiro falando nos quatro cantos, ameaçando retomar o poder no Brasil. Agora você imagina como deve ser a cabeça de um governante eleito pelo povo, ou o parlamento que aprovam as nossas leis, os nossos investimentos, seja em qual área for. Você imagina se estas pessoas que administram o Brasil através do voto direto, pela escolha direta, estão tranquilas, estão calmas quanto a fazerem grandes e enormes investimentos no exército que está sempre ameaçando de tomar o poder. E fica muito mais claro na nossa mente, muito mais aceitável a gente entender, porque nós temos um exército cateado, porque nós temos um exército que está desarmado, podemos dizer assim, não tem equipamento suficiente, não tem estrutura suficiente, e é um exército enfraquecido. Ora, pois, se você tem um governante que foi eleito através do voto popular, pela escolha da sociedade, tem em seu quadro constitucional um exército que está sempre o ameaçando de tomar o poder, é natural que se entenda por que o exército brasileiro é um exército fraco. Diferente de uma democracia consolidada, diferente de uma democracia sólida como a democracia americana, onde se tem o mais potente e maior exército do mundo. Diga-se por sinal, os Estados Unidos é a maior superpotência do planeta. E lá você não escuta sair em mídia, sair nas conversas de esquina, que tem militares ameaçando tomar o poder. Porque o militar, ele tem que entender o seu papel constitucional, ele tem que entender o papel que ele tem dentro de uma sociedade, e se por um acaso ele quer assumir o poder, ele quer administrar o país, ou um estado, ou uma cidade, uma prefeitura, ou ser um vereador, ou ser um parlamentar, ele também tem essa permissão e ele também pode, pelas vias diretas da democracia, ele pode se colocar numa condição de ser escolhido pelo voto popular. Isso é muito complicado e é este detalhe que nós temos que entender. Desta forma, eu acho que o exército brasileiro sempre vai estar capengando, vai estar sempre capenga, sempre fraco, enfraquecido, porque se posiciona equivocadamente, é claro, muitas vezes porque pessoas, um pequeno grupo de pessoas do exército que pensam diferenciado. Nós temos um militar no parlamento brasileiro que está tomando notoriedade nacional, que é o Bolsonaro, que ele é famoso pelas suas rompantes frases de impacto, mas ele é um militar eleito pelo voto popular.
Ele foi pelas vias democráticas, ele se candidatou, ganhou a eleição, está buscando representatividade. Inclusive escutei aí que talvez seja um candidato a presidente da República nas próximas eleições. Ótimo! Então veja bem, você como eu, como todos nós, temos a oportunidade, se quisermos ou se não quisermos, de eleger um militar para ocupar cargos. Seja ele de presidente da República, de governador, de prefeito, de deputado, porque a nossa Constituição permite. Então não podemos aceitar que determinadas forças bravem nos cantos desse país, que vão tomar o poder pela força, que vai retomar o sistema ditatorial no nosso país, porque isso é um retrocesso, isso nos assusta, isso é simplesmente inaceitável. E outra coisa, também pela mídia nós podemos acompanhar o histórico político dos Estados Unidos, onde temos combatentes, heróis de guerra, militares, que estão sempre galgando cargos políticos, sendo candidatos nos Estados Unidos, e estão liderando pesquisas, ganham eleições, se elegem governadores, se elegem deputados, até para presidente da República dos Estados Unidos, tem candidatos lá que são ex-militares. E as pessoas gostam desses perfis, desses candidatos. O americano, ele é um povo muito aguerrido, ele gosta de eleger militar, ele gosta de votar em militar. Pois bem, só que você não escuta esse mesmo militar ameaçando o país de tomar o poder. Isso é uma demonstração clara, a meu ver, de uma incompetência gigantesca. Eu não vejo com bons olhos militares discutindo retomada de poder no país que não seja através do voto direto, pela democracia, pela escolha das pessoas. Isso, inclusive, na eleição passada tivemos, como repito, um militar que foi candidato na nossa cidade a prefeito. Teve a sua votação, teve o seu histórico, teve a sua participação, retomando, não foi eleito, volta, acho que vai ser candidato novamente. E outra coisa, o militar candidato, ele é afastado do seu período de campanha durante 3 meses e recebe o seu salário integral. A Constituição ela é tão perfeita nesse sentido que não só dá o direito do militar de ser candidato, como continua pagando o seu salário enquanto ele está em campanha, mesmo sem trabalhar um dia no Exército, ou na Aeronáutica, ou na Marinha, porque ele é um servidor público. Portanto, não vejo com bons olhos essa discussão, esse equívoco da sociedade de se permitir falar em volta de poder de militares no Brasil, que não seja pelas vias democráticas, que seja por uma imposição ditatorial. Agora, precisamos sim melhorar a qualidade política de nosso país, melhorar a nossa representatividade, trazendo à tona, trazendo para o topo valores éticos e morais que estão ausentes dos nossos políticos. Mas eu lembro e escrevi em outros artigos que temos no blog, você pode acompanhar, que há um equívoco da sociedade onde ela acha que o representante público vem de outro planeta. Nós elegemos pessoas, e essas pessoas vêm do seio da sociedade. Se nós estamos elegendo corruptos, porque, de certa maneira, nós somos uma sociedade corrupta. Precisamos ter qualidade dentro da nossa sociedade para que possamos eleger pessoas iguais com este conteúdo positivo para administrar nosso país. Se nós queremos colher ordem, progresso, valores éticos e morais, precisamos plantar hoje na nossa sociedade, na juventude, nos nossos próximos políticos que vão ganhar as próximas eleições, estes valores. Precisamos plantar agora bons valores para colher bons valores. Não adianta ficarmos discutindo que o político lá é corrupto se nós estamos elegendo a corrupção. Não adianta, por exemplo, grande parte dos políticos que ganharam as eleições já tinham denúncias contra eles sobre corrupção, sobre desvios, sobre dinheiros em meia, dinheiro em cueca, dinheiro em pastas. Então, essas denúncias foram ignoradas pelo eleitor. O eleitor ignorou essas denúncias e grande parte dos denunciados, Brasil afora, se elegeram
com o voto. Então, quem tem que repensar a sua participação é o eleitor, é a sociedade. Quem precisa fazer um resgate de valores morais e éticos somos todos nós, toda a sociedade, não só uma pequena parcela da sociedade que ocupa cargos públicos através do voto, porque nós os colocamos lá, nós os elegemos. Então a responsabilidade é nossa. Façamos melhores escolhas. Vamos resgatar os valores de pátria, vamos resgatar os valores éticos, vamos resgatar valores morais, vamos construir na nossa sociedade valores lá na escola que não canta mais o hino nacional, na escola que não se organiza mais antes de entrar na sala de aula, na escola que os alunos desrespeitam professores, no cotidiano, onde os adolescentes respeitam os mais velhos dentro dos coletivos, não cedendo seus lugares, onde boas ações não são realizadas mais pela juventude. Ou seja, precisamos resgatar outros valores e precisamos sim fortalecer o sentimento democrático instalado nesse país. Precisamos fortalecer a nossa democracia. E se você quiser, vote no militar na próxima eleição. E se você, militar, está ouvindo esse podcast, seja candidato pelas vias democráticas na próxima eleição. Mas enalteça o processo democrático. Só com democracia e liberdade se constrói uma nação sólida e com futuro. Muito obrigado pela sua participação no nosso podcast. Espero que você tenha gostado dessa observação, que é uma visão um pouco diferenciada do que nós estamos ouvindo nas ruas sobre resgatar aí o retorno dos militares. Nada tenho contra os militares, pelo contrário, sou fã, servi, tive minha participação também no Exército Brasileiro. Nada tenho contra militares. Tenho sim um certo temor gigantesco dentro de mim sobre a ameaça que sofre a nossa democracia. Agradeço então você ter participado ouvindo esse podcast. Quero ouvir os seus comentários. Quero que você deixe os seus comentários aí no nosso blog, suas perguntas, suas sugestões, suas opiniões e para os próximos podcasts que nós vamos fazer. Enfim, muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço e até a próxima.